Livro Liderança de Gustavo Poubel. Capítulo 1. Um líder saudável e eficaz. Página 14. Postura, sinceridade e integridade. Voltando para o texto de Josué 14, agora no versículo 7, encontramos a segunda característica. Esta é como uma armadura de proteção. Em líderes saudáveis, há a sinceridade e a integridade diante de Deus e dos homens. Essa é a postura de um líder genuíno. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Versículo 7. Vivemos na era das comunicações digitais e por meio dela compartilhamos o Evangelho, as boas novas, e com isso a palavra tem chegado a tantos lugares e pessoas. Porém, muita gente também tem usado dois meios de comunicação para apresentar aquilo que não é, em vez de publicar a verdade e se estabelecer por meio dela. Nas redes sociais, raramente as pessoas estão tristes ou com problemas. Suas postagens são sempre os mais perfeitos possíveis e suas vidas um belo sonho. Quantas vezes não nos frustramos quando ligamos o nosso celular ou computador e vemos toda essa perfeição, entre aspas, ao compararmos com a nossa vida normal, entre aspas. É também por meio desses meios que as pessoas jorram palavras de ofensas que não teriam coragem de falar olhando nos olhos. São juízes de um mundo sem lei. Mas Jesus sempre ensinou, primeiro, a ser para depois publicar aquilo que se é nele. Coerência entre aquilo que cremos, fazemos e somos é a postura de líderes saudáveis e eficazes. E isso não fica fora de moda. É sempre uma resposta eficaz aos problemas atuais. Como Jesus ensinou aos discípulos. Mateus capítulo 6, no versículo de 5 e 6. E quando orades, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando for orar, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai, que está no secreto, e teu pai, que vê o secreto, te recompensará. Hipocrisia deriva do latim hipócrita, pelo grego hipócrites, e significa a representação no teatro. Os atores que usam máscara de acordo com o papel que representavam em uma peça. Assim também são esses hipócritas, de quem Jesus fala no capítulo 6 de Mateus. São como atores de sua época, que decoravam um texto e que para si mesmo o sucesso estava relacionado apenas à performance, pois seus olhos estavam voltados para a sua atuação, a incorporação de um personagem. Jesus diz que na vida cristã não é assim. Primeiro, precisamos de um bastidor genuíno, para depois ter uma vida pública saudável e eficaz. Essa deve ser a essência. O lugar da intimidade é o lugar da revelação da sua identidade. Uma vida pública vitoriosa parte de uma vida com bastidor poderoso. Deus ama quando os bastidores são poderosos para que ele possa publicar os frutos. A vida pública não substitui os bastidores. Vemos isso em várias áreas, como em casamentos que vivem só de publicações externas, mas não têm uma verdade íntima e possuem tantos problemas. Mas quando os bastidores estão fortalecidos, quando o casal
tem tempo junto, resolve os problemas da porta do quarto para dentro. Ele tem um bastidor saudável. E dessa forma a vida pública sempre será frutífera. No ambiente corporativo, a verdadeira liderança cristã é demonstrada quando há respeito, reconhecimento, quando o líder proporciona um lugar para cada um fazer o seu papel, mas ele se coloca como exemplo. Pessoas íntegras são maduras e coerentes. Assim como diz a definição no dicionário, há uma congruência, uma harmonia de uma coisa com o fim a que se destina, uma uniformidade no proceder, uma igualdade de ânimo. Quem é maduro sabe aquilo que quer, ao contrário de quem possui traços de imaturidade, que age pela conveniência, por aquilo que atende ao seu gosto e às próprias necessidades. Então, quando Caleb disse, eu relatei como sentia no coração, significa que a verdade sempre prevalecerá, pois já havia se passado anos e ele se manteve firme em seu posicionamento. Amamos a verdade quando temos um coração sincero diante de Deus e dos homens. Isso é tão libertador. Caleb fala e age à altura do que ele crê. A fé não é apenas uma comunicação externa, mas a palavra de Deus ao nosso coração, que, estabelecida em nós, controla todo nosso ser. Por isso, nossas palavras devem estar alinhadas à fé, estabelecida em nosso coração. Em Romanos 10, versículo 17 diz, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E no versículo 9, se você confessar com a sua boca e crer em seu coração, experimentará a posse do que o Senhor conquistou para você, por herança na cruz do Calvário. Certa vez, ouvi uma frase que se tornou uma verdade para mim. É melhor uma fraqueza sincera do que uma força fingida. Assim como diz os versículos, diga ao fraco, eu sou forte. Joel 3, versículo 10. E se te mostrares fraco num dia da angústia, é que a tua força é pequena. Provérbios 24, versículo 10. Não podes ter uma postura de derrota antes mesmo de batalharmos, mas precisamos ser sempre sinceros conosco e com as pessoas ao nosso redor. Revelar exatamente o que está se passando é uma chave de dependência de Deus, a expressão ao próximo de que somos vulneráveis como eles. Isso gera conexão de verdade. Uma liderança saudável é verdadeira. Busca ajudar quando precisa. Expõe as fraquezas para aqueles que podem ajudar. Deus nunca teve problemas com nossas vulnerabilidades, como diz as Escrituras, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmos 103, versículo 14. E é com a nossa sinceridade que Deus pode pegar a nossa vida no lugar onde estamos e nos levar a lugares altos, por meio da sua graça capacitadora. É melhor dizer, Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, eu tenho me sentido debilitado nessa área. Senhor, olha a minha limitação. Do que chegar diante de Deus com um tom prepotente dizendo, soberano Deus e eterno Pai, estou diante de Ti para agradecer, pois me fizeste um gigante que não me perde nenhuma batalha. Não tem dia mal para mim. Não existe somente dias perfeitos, dias bem-sucedidos. Nas Escrituras está registrado que há dia mal, o momento da sua fragilidade. Paulo entendeu isso quando afirma em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, ter prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ele orou para que Deus tirasse o espinho de sua carne, mas a resposta do Senhor é, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios
Capítulo 12, versículo 9. Paulo não tinha prazer nas fraquezas, perseguições e injúrias em si, mas diante delas aprendeu a praticar um coração dependente da graça de Deus. E essa postura o fazia mais forte do que quaisquer situações. Só é sincero quem sabe que é projeto original de Deus. Na liderança, Deus usa muito mais da nossa disponibilidade, porque nossa capacidade vem toda do Senhor, desde os dons naturais aos dons espirituais, as oportunidades naturais, as intervenções divinas, no tempo de Deus. Tudo é recurso de Deus para a nossa liderança. Precisamos ser sinceros dentro de casa, na nossa igreja local, com nossa liderança e liderados. A sinceridade e integridade são instrumentos pelos quais Deus acrescenta sua graça sobre nós, nos tira da mediocridade e nos coloca no lugar onde Ele é a nossa força. Devemos sempre fazer da verdade nossa armadura protetora, que nos fará inalcançáveis para o inimigo e a nossa dependência a Deus, um instrumento para que a graça capacitadora de Deus nos faça líderes saudáveis.